Depois de muito reclamar sobre a qualidade, das limitações e das muitas adaptações mal sucedidas na serra de bancada encontrada, decidi elaborar um projeto para realizar um upgrade completo. Comecei o planejamento buscando referências e mais detalhes em um vasto reino etéreo, morada de infinitos pergaminhos de conhecimento, onde inúmeras regiões do globo se conectam por meio de fios invisíveis de uma magia binária. Depois de uma incessante busca, encontrei algo que me interessava em seus arquivos. Deparei-me com os registros em vídeo de um sábio que conseguiu implementar melhorias inimagináveis em uma serra de bancada semelhante à que eu havia coletado. Depois de pagar um preço justo para obter o projeto do sábio em seu empório virtual, decidi fazer algumas alterações visando uma melhor adaptação à minha situação e às ferramentas e materiais dos quais eu dispunha. Foi aí que dei início à produção deste que seria, até então, um dos maiores e mais complexos projetos já realizados em minha base. Diferente do projeto original elaborado pelo sábio, por conta da praticidade, optei por construir a minha versão toda usando somente chapas de MDF cru de 15 mm de espessura. Tendo em vista as dimensões avantajadas que tem uma chapa de MDF, precisei antes de iniciar os cortes desenvolver uma guia para a serra circular um tanto mais elaborada. Após seccionar as chapas em partes menores, comecei a cortar todas essas partes menores em partes ainda menores, que se tornariam as peças do projeto. E foram muitas peças. Tantas peças que pensei ter me tornado prisioneiro em algum tipo de magia temporal. Adianto a vocês que não pude registrar todo o processo e isso se deve muito mais à infraestrutura disponível em minha base do que à minha desatenção. Depois de todas essas peças cortadas, parti então para a montagem, começando pela base que irá sustentar a serra de bancada em sua nova casa. Uma peça simples, mas que exige atenção, pois, se não for confeccionada com as medidas corretas, poderá me dar muita dor de cabeça para encaixá-la em seu lugar. Depois foi a vez de montar a estrutura que sustentará o braço telescópico na lateral da mesa. Para aumentar a durabilidade da estrutura, utilizei-me de grande quantidade desse preparado de ervas viscoso somado a muitos parafusos. Precisei prestar bastante atenção aos locais onde colocava os parafusos, pois as dobradiças que sustentarão todo o peso do braço telescópico, esse talvez sendo o mecanismo mais importante de todo o projeto, também seriam fixadas nesse pequeno pedaço de madeira. Como podem ver, essa foi uma das partes bem documentadas do projeto, visando aumentar a resistência dessa estrutura que, no projeto original desenvolvido pelo sábio das soluções alternativas, era feita de madeira maciça, portanto extremamente resistente. Projetei essas estruturas que unem as pernas da mesa e servem de sustentação para a estrutura do braço telescópico como pequenos caixotes. Uni as partes com generosas quantias do preparado viscoso para unir madeiras e vários parafusos. Precisei me atentar à espessura e tamanho dos parafusos usados, a fim de evitar rachaduras nas peças de MDF que, quando pequenas, não são muito resistentes. Depois foi só unir o caixote ao restante da estrutura, me atentando sempre ao posicionamento correto das partes. Mesmo tomando cuidado com o local dos parafusos, as peças de MDF cederam em algumas partes. Minhas preces são para que a poção resultante do preparado para unir madeiras faça seu trabalho e mantenha-as unidas. E esse é o formato dessa estrutura em toda a sua glória. Finalizada essa etapa, segui para a construção das pernas da mesa que irão abrigar a estrutura recém-montada. Mais uma vez, visando resistência em detrimento ao design e estética, optei por construir as pernas da mesa no formato de vigas H. Não são bonitas, mas certamente se mostraram resistentes. Dessa vez, com minha base e sistema de crafting dispondo de uma melhor infraestrutura e mais ferramentas novas e seminovas, pude me atentar melhor a pontos importantes como as marcações para os locais corretos para as furações da estrutura. Com todas as pernas montadas, era chegada a hora de iniciar a montagem da estrutura da caixa central da nova casa da serra de bancada. Comecei montando as pernas da lateral direita e em seguida as pernas da lateral esquerda. Percebam que as pernas da lateral esquerda já estavam com a estrutura do braço telescópico devidamente afixada. Montadas essas duas partes, as pernas laterais direita e esquerda, precisava também preparar as estruturas que iriam unir essas duas partes do todo. Comecei com a estrutura da parte dos fundos da caixa central, que consiste basicamente de um pequeno tampo para sustentar uma extensão dobrável e um grande pedaço de chapa como tampa. Depois de montar também a parte da frente e finalizar a caixa central, comecei a montar a estrutura do braço telescópico. Comecei fazendo as marcações para o corte diagonal das peças e então as cortei de fato utilizando-me da serra tico-tico. Durante os registros, minha base foi invadida por uma tempestade de poeira, provavelmente causada pelos cortes da chapa de MDF. Mantive-me firme, mas preciso cuidar dessa poeira em um projeto futuro. Decidi por realizar os cortes com uma certa folga, pois iria remover os excessos utilizando minha lixadeira de disco. Essa ferramenta fora previamente confeccionada utilizando sobras de um MDF branco que tinha em minha base. O eixo do motor do esmeril defeituoso que encontrei
encontrei em minha primeira aventura registrada e a furadeira barata encontrada como força motriz para proporcionar a rotação necessária. Posso mostrá-la em detalhes futuramente caso se interessem. Depois de feitos esses acabamentos, parti para a montagem dos mecanismos e rolamentos do braço telescópico. Utilizei-me de alguns rolamentos atravessados por uma barra roscada de 1/4 de polegada para isso. Entre esses rolamentos irá correr uma barra de metal retangular que será responsável pela sustentação de um dos lados do carro deslizante da nova estrutura da serra de bancada. Feitos os devidos ajustes, parti para marcar a posição dos furos da dobradiça que sustentará essa estrutura em seu lugar. E assim ficou o braço telescópico até o momento. Vencida mais essa etapa, iniciei a montagem da extensão dobrável da bancada. Comecei definindo as peças e tirando algumas medidas da estrutura para que não errasse na posição dos furos do suporte diagonal. Depois de preparar todas as peças, iniciei de fato a montagem dessa que, sendo uma parte móvel da bancada, exigia bastante cautela em sua confecção. Depois segui para a montagem da estrutura de sustentação do tampo dessa extensão dobrável. Então, montada essa estrutura, foi só fixá-la na caixa central. Ficou bem firme e me será de grande ajuda quando precisar cortar peças mais longas. Depois de mais essa etapa finalizada, parti para a criação do suporte e do trilho metálico por onde correria o carro deslizante da bancada que se tornaria, com sorte, uma boa esquadrajadeira. Realizadas as medições necessárias, comecei a fixar o trilho metálico no suporte ajustável que seria fixado à estrutura da caixa central. E esse é o trilho em sua forma final, pelo menos sua primeira versão. Era a vez de produzir a guia com os rolamentos para o tampo do carro deslizante. Juntei 2 barras metálicas de tamanhos iguais e comecei a tirar as medidas para realizar a furação nas posições corretas. Utilizei o próprio paquímetro para marcar a posição dos furos e, com a ajuda de um punção improvisado e um martelo, fiz as marcas para evitar o deslizar da broca usada para os furos. Vez ou outra, foi necessário resfriar a broca com solução desengripante a fim de evitar o seu desgaste excessivo e possivelmente o rompimento de sua estrutura metálica. Amarrei uma barra metálica a outra no intuito de replicar a posição correta dos furos, o que me poupou algum tempo evitando mais medições. Depois de replicadas as marcações, pude realizar os furos no local correto também na segunda barra. Feito esse processo, era hora de montar a parte dos rolamentos que darão o devido funcionamento ao carro deslizante. E esse foi o resultado da conclusão de mais essa etapa. Perceba que adicionei à estrutura que desliza sobre a guia uma trava, evitando que se desprenda da guia quando estiver cortando uma peça maior e mais pesada. Volta aqui, safado. Já me aproximando da fase final da montagem, comecei a confeccionar a estrutura de madeira que compõe o carro deslizante da quase serra de bancada e futura esquadrajadeira improvisada. Além da estrutura de madeira, também finalizei a parte metálica do braço telescópico. Sua movimentação ficou suficientemente satisfatória. O barulho de pancadas ouvidas nos registros deve-se ao fato de que a extensão dobrável, quando dobrada, ficou muito grande, impedindo a completa movimentação do braço telescópico. Mas isso não tem importância. Levando em conta a quantidade de erros e imprevistos durante a execução do projeto, esse foi um dos menores. Como já mencionado anteriormente, não pude registrar algumas etapas importantes, pois minha esposa havia surrupiado o suporte da câmera que eu estava utilizando. O fato de que o suporte pertencia a ela não lhe dá o direito de fazê-lo. Ao menos posso mostrar para vocês os resultados das etapas seguintes, como o carro deslizante e sua estrutura em sua forma final, além dessa extensão fixa à direita da serra. Como um dos problemas da forma antiga da serra de bancada eram seus cortes fora de esquadro, também confeccionei essa estrutura cujo nome desconheço. Como podem ver, ficou bastante firme, até demais em certos pontos. Solte daí, criatura. Depois disso, passei algumas demãos de uma poção seladora em toda a estrutura de MDF da esquadrajadeira improvisada, a fim de evitar a deterioração do material pela umidade. Neste momento em questão, já estava lixando toda a superfície para remover a sensação áspera ao toque. Efeito colateral da poção seladora que adquiri. Não registrei essa etapa onde apliquei a tal poção e nem a etapa de quando tingi minha mais nova ferramenta com uma cor do meu agrado, pois foi um processo extremamente enfadonho. Caso desejem saber mais sobre toda a estrutura do objeto resultante da execução desse projeto, me informem nos comentários. Ficarei feliz de realizar um tour guiado por todas as funcionalidades dessa criação de beleza descomunal. Se está gostando desse conteúdo, não se esqueça de me seguir, curtir e compartilhar a postagem com outras pessoas que também o farão. Isso ajuda muito no crescimento deste perfil e é de graça. Muito obrigado por me acompanharem em mais essa jornada e até a próxima aventura, onde tentarei resolver meu problema de infraestrutura relacionada à forma com a qual registro minhas aventuras.